Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amigos e amigas, irmãos e irmãs. Deixarei aqui essa breve história. Sirvo a Jesus Cristo há mais de 20 anos, como pregador do Evangelho e levita da casa de Deus. Sendo assim, ministro da Bíblia Sagrada, o Evangelho eterno, a Palavra de Deus, estamos vivendo hoje em um tempo histórico, aonde verdades se misturam com as mentiras, e cabe a cada um de nós pesquisar tudo aquilo que estamos vendo, ouvindo e lendo, para que nós venhamos a ter uma compreensão entre o certo e errado, pois a ousadia dos maus é devido à omissão dos bons. Essas palavras são verdadeiras e urgentes nessas declarações, pois em pelo menos em 50 países do mundo, mais de 360 milhões de cristãos são perseguidos, presos e mortos atualmente. É inútil orar como cristão e depois votar como ateu. Orar pela vida e depois votar em candidatos a favor do aborto. Orar para que Deus liberte a igreja da perseguição dos países comunistas e votar em candidatos comunistas ou em quem apoia quem persegue a própria igreja. Orar pedindo a Deus a expansão do evangelho e depois votar em candidatos que querem fechar as igrejas. Que sentido tem orar pela família e depois votar em candidatos que defendem ideologia que destrói as famílias? Orar pedindo a Deus pelos filhos e votar em candidatos que defendem a pedofilia e ideologia de gênero. Orar para que Deus defenda os adolescentes e jovens das drogas e votar em quem quer a liberalização das drogas. Não adianta orar como cristão e votar como ateu. Não adianta orar como evangélico e votar como ímpio, pois é um tempo de conscientização e que cada um de nós devemos pensar antes de qualquer decisão. E que Deus abençoe o Brasil e que o nome de Jesus Cristo seja exaltado nessa nação, em nome do Pai, do Filho e do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Que ele esteja sempre entre nós, hoje, sempre e eternamente. Amém. Vamos para uma breve meditação bíblica. Gênesis, capítulo 1, versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Salmos 101, do versículo 6 ao 8. Os olhos de Deus tudo vê. Provérbios, capítulo 26, versículo 2. A maldição sem causa não virá, antes porque a provocaram. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15. E Deus pede conta do tempo que passou. Josué, capítulo 24, versículo 15. Escolhei hoje a quem servir, aos deuses ou ao Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é o vosso Deus, segui-o. Se Baal é o vosso Deus, servi-o. Malaquias, capítulo 3, versículo 18. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Como diz as Escrituras, a palavra de Deus
o Evangelho eterno, a Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Ninguém pode servir a Deus ou ao diabo. Ninguém pode servir a Jesus Cristo ou a Satanás. Você tem que se decidir. Se você quer ir para o céu ou se você quer ir para o inferno. Se você quer andar na luz ou se você quer andar em trevas. Se você quer moradia eterna ou se você quer perdição eterna. É você quem decide o seu final. Para onde você quer ir. Se você quer estar ao lado de Deus ou se você quer estar para sempre, eternamente atormentado no inferno pelo próprio Satanás. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.